Boa tarde, turma. Neste momento, iremos apresentar, as duas forrageiras que foi solicitada aí pela docente Márcia Santana para compor, mais uma atividade avaliativa aí da disciplina Forragicultura e Pastagem. Nosso grupo é composto pelos discentes Lucas Gabriel, Rayane Trindade, Simara Dias, que sou eu que estou dando início a essa apresentação, e por Wander Salles. Bom, quando foi solicitado, as duas forrageiras, sendo uma gramínea e uma leguminosa, nós escolhemos aí as cultivares. O capim mambaça, para as gramíneas, e para leguminosas nós escolhemos a gliricídia. Bem, é importante, lembrar que antes de escolher, qualquer forrageira para implantar, nós devemos aí nos atentar, aos potenciais distintos, de adaptação que essas forrageiras têm em diferentes ecossistemas, São diversos os fatores, que caracterizam cada uma dessas forrageiras. Portanto, é importante, pesquisar, conhecer as suas características, antes de se fazer a escolha. A escolha da forrageira, ela deve considerar aí os aspectos produtivos, que é desejado, qual é o objetivo dessa forrageira, o que se deseja fazer, com essa forrageira. Então, deve, levar em consideração esses aspectos. Além disso, deve observar se essa forrageira é adaptada, a determinado clima da região onde se pretende, implantá-la. E também a qualidade do solo, deve-se conhecer o solo e qual solo que essa forrageira se adapta bem também. É uma outra característica importante que deve ser observada antes da escolha. Bom, começando aqui, quanto à descrição aí da mombaça, eu vou falar um pouco sobre a sua descrição. Ela é uma gramínea, que é característica e originária, da África. Ela foi lançada aí pela Embrapa ainda na década de 90, para ser mais específica, em 1993. Ela é uma forrageira cespitosa, de porte alto. Na imagem aqui abaixo nós podemos observar, ela pode atingir aí até 1,60 m de altura. E é uma gramínea aí de ciclo anual, Quanto às suas características morfológicas, é uma gramínea que apresenta folhas largas e longas, como pode se observar na imagem. Aqui ao lado nós trouxemos uma imagem mais próxima aí das folhas, na qual podemos observar aí a largura, dessas folhas, que pode atingir aí a 3 centímetros de largura. Essas folhas, elas apresentam poucas ou quase nenhuma pilosidade, ou seja, aqueles pelinhos, que fica ali na parte foliar. Esses pelos, dessa cultivar, são pelos curtos e durinhos. Então, no momento ali, que a gente toca a área foliar dessa mombaça, nós podemos sentir, esses pelinhos, porque eles são um pouquinho duros, Então, é possível notar, através do toque, essa pelosidade, essa leve pelosidade ou pouca pelosidade. Os comos são dos tipos glabros, e sem nenhuma serosidade. Quanto aí à coloração dessa folha, um verde bem escuro, que podemos aí considerar, levemente arroxeados, pela sua característica bem escura mesmo. Quanto à inflorescência, dessa cultivar, é do tipo panícula. É uma cultivar que ela é exigente, quanto à fertilidade do solo. Por esse motivo, antes de se escolher a mombaça, é importante conhecer quais as características do solo, que se determina, que se pretende, no caso, implantar a mombaça. Ela não gosta, ela não tem um bom desempenho aí em solos pobres.
Mas ainda, né, se não se tem um solo fértil, né, para cultivar, nós temos aí uma diversidade, né, de fertilizantes e adubos químicos que podem ser utilizados aí para o melhoramento da qualidade desse solo e para que a nossa mombaça tenha um bom desempenho. Pode ser cultivado aí em todo o país, em regiões com um bom regime de chuva, né? Regiões aí que tem, né, que chove bastante. Nesse caso aí nós podemos dizer que pode ser cultivado aí entre outubro, né, e fevereiro, que são os períodos assim com chuvas mais intensas, né? Período que chove mais. Ela não tolera aí, né, invernos rigorosos, né? Ou seja, ela gosta mais gosta de chuva, porém não gosta de invernos muito longos. O cultivo desse capim, né, deve ser durante aí essas estações chuvosas. Por esse motivo eu citei aí, né, que pode ser entre o período de outubro a fevereiro, mais ou menos. Deve ser manejada sobre lotação rotacionada, ou seja, é indicado, né, que a entrada desses animais seja aí quando a pastagem, né, estiver em média aí com a altura de 90 centímetros até 1 metro. Né? Então, quando a mombaça atingir aí essa altura, é interessante que se coloque os animais nesse período, né, para que eles possam se alimentar. E a saída, né, desses animais, ela deve acontecer aí quando a planta atingir 40 centímetros, né? Aí, quando a planta tiver mais ou menos nessa altura, deve-se fazer a retirada, né, desses animais. Por isso que é importante que sejam manejados sobre uma rotação, né? E aí, quando retira esses animais, a planta vai buscar, né, retomar aí o seu crescimento para que possa atingir novamente aí os seus 90 centímetros e para que esses animais possam retornar, né, para essa área para se alimentar depois de um determinado tempo. Bem, dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, né, falando ainda aí sobre a gramínea mombaça, falarei um pouco sobre as vantagens e as restrições, né, dessa espécie. O capim-mombaça, ele é indicado, né, na diversificação das pastagens em sistemas intensivos de produção animal, principalmente, né, por conta da necessidade nutricional dos animais e pela boa palatabilidade, né, dessa espécie. Ele é bastante utilizado, né, como alimentação do gado, bovino, caprino e também dos equinos, né? Ele tem uma entre suas principais vantagens, né, uma alta produtividade e uma boa capacidade de armazenar nutrientes, né? Então, além do alto poder de adaptação a diferentes tipos de solos e condições climáticas, ela é uma cultivar que apresenta um alto valor nutritivo, né? Então, entre as vantagens, eu cito aí o alto valor nutritivo, a elevada produtividade de matéria seca, né, podendo chegar aí até 33 toneladas por hectare, com uma alta porcentagem de folhas, né, sendo aí de 82% durante o ano. Ela tem uma ótima aceitação por parte dos animais, né, então na alimentação animal ela é bem aceita pelos bovinos, bubalinos, caprinos, os ovinos e também pelos equídeos. Ela possui também uma alta capacidade de produção animal por área, né, devido aí à alta capacidade de suporte. Já dentre as restrições, né, podemos citar que ela não é recomendada para áreas sujeitas ao encharcamento. Sendo assim, ela prefere, né, solos arenoargilosos e bem drenados. Se ela não é recomendada, né, para áreas de encharcamento, então ela prefere aí, logicamente, um solo bem drenado. Ela é exigente em fertilidade do solo e também é medianamente resistente à cigarrinha das pastagens. Então, isso pode ser considerado também, né, como uma vantagem, como um ponto positivo. Bem, quanto ao seu valor nutricional, né, como eu já disse, ela possui um alto valor nutritivo, né, e
ela pode ser muito utilizada aí, principalmente nas propriedades que atuam como ILP, né? Integração de lavoura e pecuária. Ela é uma das principais indicações de uso no sistema pasto e também no pastejo rotacionado, sendo que no pastejo rotacionado ela é uma estratégia que facilita a manutenção do pasto, pois ela pode também aí, né, evitar a infestação de parasitas, dependendo do cuidado, né? E além disso, também ela fornece alimentação durante a seca. Pelo índice de proteína do capim-mombassa, né, ser aí em torno de 3,4%, ela é considerada uma boa opção para a pecuária de leite. Então, os produtores de gado de leite utilizam bastante essa espécie, né? Entretanto, é importante, né, ficar atento se as características do solo elas correspondem, né, com o que a forrageira ela pede para ter um resultado positivo. Na época de chuva, a qualidade dessa espécie, né, ela é bem maior. Dessa forma, é preciso focar bem aí no manejo, né, para poder usufruir de todos os benefícios que essa espécie pode proporcionar. Na colheita é importante também, né, ficar aí atento à altura, sendo que entre 60 a 90 centímetros de altura é o ideal para inserir o gado, né? E ao chegar aí em torno de 30 a 40 centímetros, é o momento da retirada desse gado, né? Desses bovinos, para poder garantir a rebrota, né? Os equídeos, né, ou os equinos, desculpa, também podem fazer uso desse capim, só que é importante que para eles, né, o capim seja servido sempre verde, pois ao consumi-la já madura, né, o refúgio pode acontecer e, consequentemente, pode também acontecer a degradação do pasto. Então, é muito importante evitar essa degradação, porque, como nós sabemos, né, o custo e também o tempo de reparo da pastagem são muito altos, então é importante ficar aí atento, né, sempre na manutenção, no uso de adubos e fertilizantes. De antemão, pessoal, vou falar para vocês da leguminosas Gliricidia, né? Vou falar um pouco das descrições gerais e vou fazer também uma breve introdução do que é essa Gliricidia. É uma leguminosa arbórea, né? Nativa aí da América Central e Norte da América do Sul, pertencentes aí, pessoal, à família das fabáceas, né? Que essa família também conhecida como leguminosas, né, pessoal? Apresenta aí como características gerais as folhas alternas, né, compostas ou recompostas, com estípulas e nectários extraflorais. Presença de pulvino na base do pecíolo, inflorescência racemosa, flores bissexuadas, né, de clamídeas, cálice pantêmero, estames em número duplo, né? Apresenta porte arbóreo aí de 12 a 15 metros de altura, então a gente consegue perceber que não é uma planta de porte baixo, né? E diâmetros aí de até 30 centímetros. Então é uma leguminosa de bastante expressão, né? De bastante, como é que eu posso dizer? É uma leguminosa rústica, né? Que desmistifica um pouco dos conhecimentos, né, da gente, que às vezes a gente só pensa que leguminosas são plantas de porte baixo, correto? E aqui tem umas fotos para mostrar para vocês, né, como é o comportamento, como é que ela se destaca no campo, né? Também não vai falar para vocês, pessoal, que no geral, né, essas leguminosas, né, o interesse econômico pelas espécies aí arbóreas, né, recai sobre os benefícios que elas podem aí, pessoal, gerar, né, associados com o aumento da produtividade, né, decorrentes aí de técnicas de manejo, sobrepondo aos recursos genéticos de cada espécie, né. Mas falando em especial dessa daí, né, é uma planta muito rústica, muito resistente. A Gliricidia, pessoal, é uma espécie de grande interesse comercial aí, né, e interesse econômico, né, para as regiões aí tropicais pelas suas características de múltiplos usos, pessoal, sendo cultivadas aí em diversos países tropicais. No Nordeste brasileiro mesmo, por exemplo, né, há vários anos aí essa espécie é cultivada na região aí cacaueira, né, no Nordeste da Bahia.
para o sombreamento aí, na finalidade, né, do sombreamento do cacau, né? E isso tem sido recentemente introduzido, né, com nos estados daí de Pernambuco e Sergipe. A glicídia, pessoal, ela se destaca aí por apresentar um rápido crescimento, uma alta capacidade de regeneração, resistência à seca e facilidade de se propagar-se, né, assexuadamente e sexuada. E essa espécie aí vem sendo explorada como forrageira, né, pelo seu alto valor nutritivo, né, como produtoras aí também de estacas vivas e ainda como alternativa também genética. As características morfológicas, né, possuem uma casca fina, lisa, esbranquiçada, então isso aí a gente já consegue perceber que não é uma planta difícil de ser difícil reconhecida. As raízes aí se associam, né, pelas bactérias do gênero Rhizóbio, que tem a capacidade aí, pessoal, de transformar o nitrogênio que está aí na atmosfera, né, em sais nitrogenados, né, como o nitrito e o nitrato, para as plantas, né, aumentando aí a capacidade de absorção desse N que está no efeito gasoso na atmosfera. As folhas são alternas, né, imparipenadas, como está aí na foto, esse modelo de folha, né, essa característica de imparipenada, né, constituídas aí de 7 a 17 folíolos, né, de 3 a 7 centímetros de comprimento esses folíolos. As folhas estão reunidas aí em forma de inflorescências, né, terminais do tipo cacho racemo, né. Essa inflorescência aí, pessoal, é a parte da planta onde se localiza ali as flores, correto? Mas eu quero deixar chamar a atenção que não é de qualquer maneira que as flores se organizam no vegetal. A inflorescência são caules, né? Caules estendidos, né? Ou raque, né? Providos aí de folhas modificadas, chamadas brácteas. Nas axilas dessas brácteas é onde se localizam as folhas, são minúsculas, né? Como aí a gente já viu nas disciplinas de morfologia e anatomia, né, vegetal. Os frutos são vagens, chatas, de cor verde pálido, de 10 a 17 centímetros, como tem aí também a foto ao lado, mostrando como é esse vegetal que está sendo descrito aí no slide, de 10 a 17 centímetros, né, de 3 a 8 sementes. Então isso também a gente percebe que não é um fruto pequeno. As sementes são lisas, de cor marrom. Tem uma foto ali, né, no lado direito, mostrando como é essa semente, média de 9 centímetros de diâmetros aí, né? E de antemão, pessoal, o tempo nosso é curto. Queria agradecer por vocês terem ouvido a minha palavra e passar a palavra para o próximo participante integrante do grupo. Olá pessoal, me chamo Lucas Gabriel, estarei aqui dando continuidade à apresentação. Ainda sobre a glicídia, vale destacar que ela tem um rápido crescimento, uma alta capacidade de regeneração, uma alta resistência à seca, ou seja, ela é muito indicada para a nossa região e regiões com baixa pluviometria. Ela tem uma facilidade aí em propagar-se, né, tanto sexuada quanto assexuadamente. Porém, a preferência é fazer essa propagação assexuada, pois há muita dificuldade em encontrar sementes. Devido a isso, a maioria das pesquisas e até mesmo produtores preferem dar prioridade à estaquia, né? Que é a clonagem, né? Para a sua propagação. Sobre o seu uso, ela é muito utilizada aí no sombreamento e no tutoramento. Esse sombreamento ele se dá aí na cultura do café. Muita gente faz, muitos cafeicultores utilizam ela e outras espécies arbóreas também no cafezal, para aumentar tanto a diversidade como proporcionar esse sombreamento que vai reduzir a população de plantas espontâneas, consequentemente diminuindo aí a competição com o café dessas plantas, né?
As alterações aí elas podem ser relacionadas tanto com a baixa luminosidade, né? Reduz a luminosidade para essas plantas, como algumas plantas também liberam esses compostos alelopáticos, que são capazes aí de inibir o crescimento de outras, que são daninhas, nesse caso. E no tutoramento, alguns produtores de pimenta do reino utilizam essa cultura, né, a Gliricídia, para fazer esse tutoramento da pimenta, né? Antes era feito aí só com tutor morto, que são estacas cortadas de madeira, porém, esse processo com as estacas de madeira encareceram muito essa produção. E fora também que dá um alto impacto ambiental. E uma outra vantagem também desse uso da Gliricídia é que ela melhora as condições do solo, devido à sua capacidade de reter, né, de fixar nitrogênio. Ela melhora aí o teor também da matéria orgânica, ali nessa região do solo. Reduz aí a erosão e, claro, vai contribuir com essa fixação de nitrogênio, reduzindo os gastos com fertilizantes na cultura do café. Podemos destacar que ela é uma tecnologia de baixo custo de implantação, ela é fácil de se desenvolver, apresenta tanto vantagens econômicas quanto ambientais e ela pode ser apropriada aí para a agricultura familiar. E, consequentemente, ela foi utilizada aí também para a alimentação animal no semiárido. Muito utilizada para a alimentação de ovinos, né? Ovinos e caprinos, como também na alimentação de bovinos. Mais à frente eu vou falar mais um pouquinho sobre esses fatores. A Gliricídia ela participa dos processos tanto de recuperação de solos, como citei até anteriormente. Pode ser usada em sistemas agroflorestais ou agro-silvopastoris, em consórcio com gramíneas e outras forrageiras, na alimentação de animais, preparação de sal forrageiro e também nas formas de feno ou de silagem. A espécie ela vem sendo explorada como forrageira pelo alto valor nutritivo, como produtora de estacas vivas e ainda como alternativa energética. Uma das suas vantagens, pessoal, é o alto valor forrageiro que ela possui, um alto teor de proteína bruta, que é a PB. A proteína bruta ela é muito importante aí na alimentação animal, principalmente no quesito aí engorda, né? Quando você quer engordar o seu animal, você tem que aumentar os teores de proteína, balancear, né? Ela também possui um alto valor de fibra. A fibra de detergente neutro, por exemplo, ela possui 45% e um alto valor do cálcio também, que é muito importante aí para os ossos, né, dos animais. Esse desenvolvimento aí da ósseo animal. Uma das suas desvantagens é a palatabilidade. Muitos animais têm dificuldade de consumir esse alimento, essa Gliricídia aí estando in natura, né? Ela também não pode ser usada sozinha, sem uma mistura aí na alimentação, porque devido ao seu alto valor de proteína, ela pode aí acarretar nessa doença, né, que é o timpanismo espumoso. E isso pode, claro, prejudicar muito aí a sua criação. E à medida também que aumenta a proporção da Gliricídia, o desempenho dos animais vai diminuir, pois ela possui uma menor quantidade de proteína bypass. Essa proteína bypass, ela é a proteína que ela é menos, como eu posso explicar? Ela pode ser menos digerida, né, no rumen. É uma proteína aí microbiana e ela aí, em comparação com a farelo da soja, por exemplo, ela tem uma certa desvantagem, ou seja, não é aconselhado aumentar essa proporção da Gliricídia, né? Alguns estudos dizem que ela pode ser usada aí na mistura em torno de 30%, né? Com uma forrageira 30% ela e o restante dos alimentos, da alimentação. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da apresentação e nossos colegas darão continuidade. Obrigado.